Olá, então, hoje eu vou gravar um vídeo para falar um pouco sobre a polêmica do uso das máscaras e os mascarados. Um jogo de palavras que para mim é revelador no sentido de que a metáfora mascarados ela revela aspectos da personalidade, né? Daqueles a quem considera-se mascarados. Bom, tem uma fala muito engraçada da politização do uso das máscaras, como sempre tudo tem que ser politizado, né? Em que o presidente diz o seguinte: quem usa máscara é de esquerda, quem não usa seria de direita. Isso é absurdo, né? Porque a vida das pessoas e o próprio a Covid-19, ela não escolhe quem é de esquerda e quem é de direita. Quem tiver ao seu alcance vai ser contaminado, isso é fato, tá? E aí vem essa mesma história dele, né? De ficar repetindo essas frases ridículas, como, por exemplo, falar do histórico de atleta, que confere a ele uma imunidade garantida. Bom, as coisas não são bem assim, mas enfim, tá? A ideia da polêmica do uso das máscaras passa fundamentalmente pelos vetos presidenciais, a lei do uso de máscaras, né? Liberando shopping, presídios, escolas, comércio, é uma coisa simplesmente irracional, né? Porque como que é isso? Sabe? De onde que tira essa ideia de que não vai... Se fosse uma gripe comum, a contaminação se dá fundamentalmente via aérea. Imagina isso. É o comércio, e nesse contexto de flexibilização, a flexibilização, aliás, apressada que a gente vive, né? Bom, o que eu concluo disso tudo? Olha, eu já disse uma vez, vou dizer mais uma. O senhor Jair Messias Bolsonaro é o presidente que faz oposição ao seu próprio governo, porque na verdade ele é oposição de si mesmo, na medida em que ele age dessa maneira, na medida em que ele aparentemente estimula que as pessoas se contaminem e que venham a ficar doentes, que uma parcela vai ficar doente e vai precisar de hospitalização, isso é fato, como se ele estivesse negando o próprio governo. Porque ao fazer isso, ele está agindo, atuando contra o próprio governo, como aquilo que deveria ser o governo dele, tá bom? Olha, esse negacionismo dele ainda vai trazer frutos. Ele ainda será responsabilizado por isso com toda certeza, tá? Porque da forma como nós estamos indo, provavelmente centenas de milhares de pessoas já ainda vão definir o senhor Jair Messias Bolsonaro como genocida, sabe? Então você pensar algumas coisas, né? Por exemplo, para além desse histórico de atleta, e daí? Né? E daí se morreu pessoas? Isso é uma das observações. Ou então os passeios, né? Na cidade de Brasília. Ele fez vários passeios, isso foi amplamente divulgado. Aliás, ele fazia questão de notificar a mídia para que a mídia saísse acompanhando-o nos passeios. E quando ele vai falar do resfriadinho, da gripezinha, e quando ele cita, né, incita os seus seguidores, todos os dias, o café da manhã, incitar os seguidores a radicalizar. E daí? E fala um palavrão, né? Chega, basta! Esse tipo de bravata de quem, ao invés de que foi eleito presidente, contra toda a lógica do planeta, mas se recusa a assumir a função, a exercer o cargo de presidente. Ele continua em cima do palanque, continua fazendo política, né? Continua mobilizando o seu grupo de seguidores, digamos assim, tá? Bom, e é engraçado porque ele incita as pessoas também a gravarem, filmarem hospitais, para provar que não tem ninguém, que não está morrendo. Isso tudo é uma mentira. A próprio Ministério da Saúde, que é o ministério que ele colocou lá, que na verdade não tem ministro, não existe ministério, mas continua sem ministro, assim como a educação está sem ministro há um ano e meio, quase um ano e 7 meses, não é? Ele divulga mortes e contaminados, mas ele quer que as pessoas entrem, porque isso é mentira.
Então, é daí que eu digo que o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele é um opositor ao próprio governo. O que é uma coisa estapafúrdia, digna de alguém que tem uma capacidade reflexiva. Bom, cada um faça a sua avaliação, tá? Ele prefere responsabilizar prefeitos e governadores. Na lógica dele, o poder dele foi esvaziado, o poder supremo, sabe? Ele não o deixam governar. Como assim? Ele pode assumir a coordenação dessa luta contra a Covid-19 a qualquer momento, poderia ter assumido, mas ele insiste em manter essa posição de antigoverno, essa posição negacionista. É algo absurdo, ele faz como Pôncio Pilatos, lava as mãos, como se isso não tivesse nada a ver com ele. E mais uma vez, ele insiste, e eu não vou entrar muito nessa questão hoje, mas entro mais tarde ou amanhã, é da cloroquina, ou da hidroxicloroquina. Que engraçado, né? De onde ele tira autoridade para poder receitar o uso de hidroxicloroquina ou cloroquina. Sabe, de onde é que ele tirou a ideia de que se poderia estabelecer um novo protocolo para o uso desses dois medicamentos, tá? Bom, e a outra questão é a insistência dele na abertura da economia a qualquer custo, sem nenhum protocolo, sabe? Essa flexibilização que, na verdade, já está acontecendo, porque isso é uma vitória do antigoverno. O antigoverno venceu o governo, digamos assim, nesse aspecto, né? Ele nunca reconheceu a gravidade da pandemia, nem solidarizou com as pessoas em luto. Nunca. Quando ele vai fazer referência às pessoas que morreram, ele diz assim, isso é uma chuva que vai pegar todo mundo, morrer vai morrer mesmo. Enfim, né? Vamos morrer, vai morrer mesmo, mas pode morrer daqui a 10 anos, não precisa morrer agora. E daí, esse termo de genocida, ele acaba estabelecendo uma espécie de amálgama, sabe? Ele vai se consolidando na pessoa do senhor presidente da República, sabe? É como um genocida, porque isso vai ficar claro, o Tribunal de Haia ainda vai fazer para participar disso. Os prejuízos para o país são espetaculares. Quem conhece pessoas fora do país e tem contato com eles sabem que a nossa imagem lá que há um grupo de pessoas, obviamente, espalhado pelo mundo afora, que generaliza, tá? Direita radical não existe só aqui, existe em todos os lugares. A nossa imagem é péssima. É uma imagem, nós decaímos uns 5, 6 degraus em relação a como somos vistos fora do Brasil, tá? Esse é outro tema. Mas aí eu quero passar para outras constatações. Tá? A lei do retorno, nesse caso, sabe? Isso é muito real. A pressão do STF, né? Que tem se intensificado sobre o governo, apesar do ministro Dias Toffoli insistir em querer estabelecer um certo contexto de harmonia, mas tem se ampliado essa pressão do STF, Supremo Tribunal Federal. E a morte de indígenas, sabe? Isso já está no Tribunal de Haia. Isso é complicado para o senhor presidente da República. Por outro lado, ele vai ter que explicar o protocolo assinado pelo general Pazuello, que na verdade deveria estar na ativa das Forças Armadas e não em frente a um ministério, né? E, sobretudo, um ministério tão importante como esse. Porque isso tudo revela a irresponsabilidade, a prepotência, o despreparo do presidente que nunca foi presidente, sabe? Do presidente que não assumiu a presidência, porque ele continua fazendo campanha. Eu acho que ele está fazendo campanha para 2022, quando ele vai ser opositor a ele mesmo, né? Provavelmente vai apresentar um novo perfil de candidato, né, que vai se contrapor ao que ele fez, porque não tem sentido, tá? É de uma teimosia que beira a paranoia. É uma teimosia que é quase como se nós fôssemos pensar nos termos usados pelo senhor presidente da Câmara dos Deputados, né?
acerca das pessoas que seguem ou que divulgam certo tipo de informações. Inclusive o senhor Abraham Weintraub, né? Lunáticos. É beira a sandice, literalmente, sabe? Porque você percebe deslumbramento, por um lado, porque, na verdade, a impressão que eu tenho é que tanto o senhor presidente da República quanto o seu filho, Eduardo Bolsonaro, eles têm pretensões, eles já estão pensando no pós-atuação política, né? Estão pensando em ser animadores de auditório, ou ter um talk show para eles mesmos, né? É só observar essas lives que o presidente faz e o tipo de programa na internet que o senhor Eduardo está montando, sabe? Entrevistando o Frias, por exemplo, da Secretaria da Cultura, né? Aquilo é ridículo, porque você percebe uma tendência clara, isso não tem nada a ver com jornalismo, nem com informação, tá? Isso é algo absolutamente absurdo. Por outro lado, esse deslumbramento parece revelar um certo comportamento paranoide, sabe? Não é só persecutório, mas agora é paranoide mesmo. Porque todas as lives do senhor presidente, elas estão gerando aglomeração, sabe? E é uma ilegalidade atrás da outra. Quando, por exemplo, usa a música do Gonzagão. Ele é quase que um garoto propaganda da aglomeração. Porque a ideia dele fica cada vez mais clara, que é provocar aglomeração. Ele quer porque quer. É que as pessoas contaminem o máximo possível e morra quem morrer. Mais uma vez eu repito, se for morrer 1% da população, nós já estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas. Isso é muito, senhor presidente. Isso é inaceitável. E essas investigações que o Supremo tem feito, tem direcionado em relação à presidência da República, isso vai dar o que falar no médio prazo. Por exemplo, a investigação sobre a explicação da morte dos indígenas, por que eles estão morrendo, porque tem tanto garimpeiro lá dentro. Uma semana para retirar os garimpeiros que estão nas terras indígenas, porque o senhor Ricardo Salles assim entendeu, não é? Que é de uma ilegalidade. Em qualquer outro país do mundo, o Ricardo Salles estaria preso. Pelo que ele falou, sabe? É assombroso como se tem algum agente político fala o que ele disse, de passar na boiada, aproveitar que estão preocupados com as pessoas que estão morrendo e vamos mudar as leis e liberar tudo. Sabe, a Amazônia que deixe de existir na perspectiva desse senhor ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que, aliás, mentiu sobre o currículo também, né? É outro mentiroso de carteirinha que quer posar de intelectual sem ter as credenciais para tanto, sem ter a condição inerente ao conhecimento concreto para tanto, tá? Então, isso ainda vai dar muito o que falar, porque a resposta vem em escala internacional. O Brasil, a crise vai ser muito mais profunda por conta disso também, senhor Ricardo Salles. Isso vai ser acreditado na conta do senhor e do seu presidente, que apoia esse tipo de atitude. O senhor deveria ter sido expelido, expurgado, como foi o senhor Weintraub há muito tempo. Mas, enfim, esse governo não é um governo, é um desgoverno, então a gente entende, tá? Bom, essas lives de aglomeração, a gente fala disso mais tarde, tá? É complicado você tentar encontrar alguém que tenha uma postura positiva, próxima do presidente, sabe? Porque a ideia de testagem, por exemplo, é uma eterna promessa, sabe? Vamos testar em massa, e nunca que testa em massa, tá? E são testes que só isso merece um estudo sistemático, não sei por que a mídia não trabalha com isso. De 192 testes que nós temos no Brasil, você encontra 1 ou 2 que têm um certo grau de assertividade. A maioria dos testes que estão sendo feitos aqui não tem valor de nada, porque vão gerar falso positivo, falso negativo, muito mais falso negativo. São testes que não têm nenhuma utilidade. Sabe, encontrar alguém positivo é algo complicado, porque se você encontra alguém positivo, por exemplo, na minha família, é possível você mapear e isolar todos os outros que hipoteticamente tenham sido contaminados. E aí você contém esse foco de isolação, de infecção. Mas isso não há uma preocupação nesse sentido, sabe? Porque a insanidade, ela contamina tal quanto ao vírus, entende? É só observar. O senhor Ibanez Rocha,
governador do DF, que aliás, de BSB, né, que é um dos homens mais ricos do país, segundo tem se dito, por aí eu não sei disso, ele está falando que as aulas retornam agora em julho. E engraçado, Brasília está sobre estado de calamidade, foi decretado estado de calamidade. É algo assim, é impensável a partir do ponto de vista da racionalidade. E é esse tipo de governo que nós temos, infelizmente. Tá? Esses mascarados para retornar e encerrar, sabe? Ao polemizar o uso das máscaras, a presidência da República abre espaço para que nós possamos trabalhar com metáforas dos mascarados. Mascarados que estão em Brasília, mascarados que estão em São Paulo, mascarados que estão no Rio, mascarados que estão em Goiás, porque a gente anda aqui criou-se uma estratégia do senhor governador Ronaldo Caiado, que aliás é médico, de ficar 14 dias fechado, tudo, menos aquilo que é essencial, e 14 dias aberto tudo. Bom, 14 dias você tem como fazer uma sondagem, um levantamento, e ver o tanto de gente que foi contaminada. Só que nós começamos com os 14 dias fechados. Só que não está fechado, percebe? Se nós formos andar aqui em Goiânia, eu mesmo andando ontem de carro, está tudo aberto. É aglomeração para tudo quanto é lado, é todo tipo de loja funcionando. Sabe, loja de calçado, caramba, eu vou sair para comprar um calçado e ser contaminado? Não vou, sabe? Então, é bem isso, tá? Tá tudo aberto, tá funcionando basicamente tudo. Ah, então, o governador não fez o que devia fazer? Olha, é irracional, porque passa pela consciência das pessoas. Não há fiscais suficientes para fiscalizar uma cidade do tamanho de Goiânia, principalmente de Goiânia, vamos nos ater a Goiânia. Tá? Não, é impossível eles fazerem isso, sabe? Porque a cidade é gigante. Mas, por outro lado, esse tipo de situação revela, para mim, pessoalmente, o efeito da narrativa da presidência da República. Tá? As pessoas não acreditam que vão ser contaminadas. As pessoas estão na rua e vão, no período de fechamento, vão estar na rua e no período de abertura vão estar na rua. Então, dias sombrios aguardam Goiás, dias sombrios aguardam Goiânia, região metropolitana, e é aqui que eu vivo, não é? E quanto à volta às aulas presenciais, em agosto, eu começo a ter sérias dúvidas que vamos conseguir voltar. E quanto, só para encerrar mesmo, o mascarado do senhor Ibanez Rocha, que deveria estar cuidando da fortuna dele, dos bilhões de reais ou de dólares que ele tem, isso não me interessa, ao invés de estar insistindo em retornar às aulas em julho, inclusive com crianças, em salas minúsculas e em que condições que você vai retornar às aulas, sabe? E no Distrito Federal, onde está decretado o estado de calamidade, é impossível compreender isso. Se a gente falar isso para uma pessoa de fora, mesmo um português que tem uma certa proximidade conosco, e muitos de nós conhecemos, né, pessoas que vivem em Portugal, ele vai dizer assim, isso não é real. A pessoa não está fazendo isso, não está falando de voltar a aulas com crianças, professores, na sua maioria, quem lida com a alfabetização, são pessoas mais idosas, nesse contexto de estado de calamidade. Mas é o que está acontecendo. Assim como está acontecendo no Rio de Janeiro, isso é altamente revelador. Sabe, eu vi uma imagem nas mídias mostrando uma senhora e um senhor, jovens, aliás, e o fiscal chamando o moço de cidadão, ele sem máscara. E a senhora, esposa dele, imagino, diz assim, cidadão não, ele é um engenheiro civil formado. Jesus Cristo tenha piedade. Com mais esse mascarado, agora não um político, na verdade uma mascarada e um mascarado, né? O Zorro e a Zorra, cariocas, eu encerro a minha fala dessa manhã. À tarde eu faço outra para falar da contaminação do senhor presidente, né? Como que o eterno retorno, a lei do retorno realmente, e da compensação, ela se apresenta na maioria das vezes. Tenha um bom dia.